O jornalista americano Michael Shellenberger publicou nas redes sociais nesta quarta-feira uma longa sequência de documentos sobre as manobras e interferências do Tribunal Superior Eleitoral no período que antecedeu as eleições presidenciais de 2022. Nós vamos repercutir esse assunto a partir de agora aqui em Oeste Sem Filtro, com o autor, então, dessas revelações, conosco aqui no estúdio, o jornalista Michael Shellenberger. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou começar a pedir para você contar aqui rapidamente para a gente, para quem está nos acompanhando, Michael, quais foram as principais revelações desses esses arquivos internos do Twitter em relação à atuação do Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil? Ok. É importante entender que a gente já publicamos muitas reportagens sobre o que aconteceu a Twitter antes de Elon Musk comprou a companhia. E o que revela é que o TSE e o Alexandre de Moraes, ele pediu de uma forma muito séria que Twitter revela as identidades e a informação privada sobre gente que somente usava certos hashtags, certas demandas políticas. E as outras empresas, Google, Facebook, eles deram a informação privada ao governo. E nós temos visto muita coisa mal nos últimos anos contra os direitos humanos, contra o direito à liberdade de expressão. Esse é um momento, um caso pior, um dos casos mais ruins que nós temos vistos. Por quê? Porque o governo está perseguindo, ameaçando a cadeia aos empregados de Twitter. E não hemos visto nada parecido a isso. É uma coisa mais séria e mais como uma ditadura, porque em outras partes do mundo havia mais uma burocracia que demanda a censura. Mas aqui é uma pessoa, e só o TSE. E então me dá muito medo e eu sinto muito raiva por o povo do Brasil a ver o que está acontecendo aqui. Esse é um país que eu amo muito, eu morei aqui, eu era muito parte da esquerda como jovem, e eu vejo isso e isso parece atos de uma ditadura, né? Atos de uma ditadura, e não é coisa democrática, não é transparência. Então, eu não entendo tudo do que publicamos, porque tem muita informação, mas eu peço ao povo do Brasil a ler o Twitter Files Brasil por vocês mesmo, para entender o que está acontecendo, porque para mim é um grande choque. Não podia acreditar que uma pessoa, um comitê pequeno, um juiz, pode fazer coisas assim. Não parece nada, não tem nada a ver com nossa tradição de liberdade no Oeste. Michael, eu vou abrir para as perguntas agora. Ana Paula Henkel. Michael, bem-vindo ao Brasil. Eu acabei de sair do Brasil, você chegou. Muito bem-vindo. Parabéns pelo incrível trabalho. Estou vendo aqui no chat os brasileiros já te elogiando muito e agradecendo pela abertura desses arquivos do Twitter Brasil. Eu traduzi hoje toda a thread, né, todo o fio de vocês para o português, porque o brasileiro precisa saber o que está acontecendo. E o que eu queria te perguntar, Michael, e nós já conversamos muito sobre o que acontece no Brasil, em lives e também em Londres, quando assinamos a Declaração de Westminster. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa Declaração de Westminster, como ela é importante e como o brasileiro pode se defender deste complexo industrial da censura que hoje nós temos percebido. É um caminho que tem sido implementado por muitos países no Ocidente. Ok, é importante entender que o que aconteceu aqui é que houve uma reação dos governos do mundo, em verdade, os Estados Unidos, o governo da Inglaterra, governos da Europa, do Brasil, contra movimentos populistas, principalmente da direita, mas era o Brexit, Trump e Bolsonaro. E
resultou uma reação de agências de inteligência, de segurança dos estabelecimentos e criaram vários grupos, ONGs. E o que observamos em todos os países que investigamos, até o Czech Republic, a República Tchecoslováquia anterior, Inglaterra, Irlândia, Canadá, os Estados Unidos, o envolvimento de forças policiais, de as pessoas que não devem se envolver nas questões de expressão e liberdade. Nós temos uma tradição no Oeste de deixar as pessoas falar o que pensam e parece muito básico. 300 anos de liberdade e você vê esses documentos é como ler alguma coisa da Inquisição espanhola. É como você está observando gente que comportam como totalitarianos. Né? Não sei, desculpa, meu português é muito ruim. Mas é como você lê sobre a Inquisição espanhola e parece assim. Coisas, às vezes, muito pequenas, né? Um político que está ofendido por uma coisa, ou uma pessoa faz um insulto, e depois uma perseguição criminal. Até perseguição criminal contra o empregado do Twitter Brasil. Né? O advogado se chama Rafael Batista, é o caráter mais principal. E outra coisa que ele queria dizer é que o Twitter era o mais forte em defender os direitos e defender a liberdade de expressão em comparação a Google e Facebook. Essas empresas devem sentir vergonha, a verdade. Eu sinto muito raiva lendo isso, que eles só dão ao governo o que o TSE demanda, né? E Twitter era a única que estava lutando. Agora a gente tem Elon Musk, que está permitindo expressão mais livre, mas a gente era muito cerca a perder nossas liberdades. E esse é o que se observa dos documentos. Nós recebemos aqui no estúdio o jornalista Michael Schellenberger. Silvio Navarro. Michael, boa noite, obrigado pela entrevista. Michael, o Twitter, nesse momento, né, ele, ao fornecer essas informações solicitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele violou as próprias regras de liberdade e de termos de uso dele, da plataforma? Eu acho que sim. Era interessante, porque o Twitter... os empregados, eles observam, existe uma conversa entre os empregados de Twitter. Eles dizem que o governo brasileiro, o TSE, está fazendo demandas que são contra nossas regras adentro. Mas também era contra a Constituição brasileira. E até contra os direitos humanos básicos, que todo mundo sabe. Não pode ser esse processo totalmente secreto. Não havia transparência. As pessoas, esse juiz de Moraes, está fazendo coisas como ditador. Não sei outra maneira de dizer, desculpa, não sei, que não quero ser... mas lê esse, parece, ele está como ditador, não? E incrível que não era um processo e envolvendo policiais e... nunca tenho visto nada como isso. Eu estou surpreendido em o que estou observando, porque nós, nos Estados Unidos, os Twitter files que fizemos nos Estados Unidos, a gente era mais como pedidos, né? Os vários acadêmicos, os ativistas e até o FBI, eles pedem alguma coisa, eles são mais, pode fazer essa censura, essa coisa assim. Aqui é diferente, é como a força da lei criminal contra os empregados do Twitter. Piotr. Michael, obrigado por nos atender. Você está fazendo uma diferença que nos Estados Unidos eram consultas. Tentava-se digamos que a empresa ajudasse o FBI ou um acadêmico diante de uma situação que o acadêmico ou o FBI se sentia incomodado, mas era só um pedido, não passava disso, não tinha força policial.
Você falou sobre as hashtags aqui, nessa sua reportagem, da publicação que você fez. Veja só o absurdo que você aponta, né? O que chama atenção. A hashtag uma era voto impresso. Onde é que tem crime em uma eleição, no processo democrático, alguém falar voto impresso. A outra era voto democrático auditável. Outra hashtag. Uma que talvez seja um pouco mais grave aqui, mas é Barroso na prisão. Ainda assim, é só uma manifestação. Até porque as pessoas não têm. Dentro de esse tipo de coisa que você conseguiu apurar, qual é a imagem que você imagina que o Brasil, que sempre se associou aos valores do Ocidente, de defesa da liberdade de expressão, e que nós aqui brasileiros víamos qualquer absurdo em relação a isso e criticarmos essas outras culturas e países, mas agora nós estamos, como você está dizendo, em decisões muito similares à de uma ditadura. Qual a imagem que você imagina que o Brasil tem hoje no mundo? Você que é estrangeiro e pode enxergar de fora para dentro com mais particularidade. É muito ruim, muito ruim. E me faz triste em pensar, porque nós pensamos em Lula como uma pessoa que lutava contra a ditadura. Para ver que ele está fazendo parte desta coisa é incrível para nós. Brasil era uma esperança para a democracia, para a liberdade. Até quando eu estive aqui, faz 30 anos, era um movimento que tinha muito orgulho em ser... a esquerda tinha muito orgulho em ser diferente que os regimes da esquerda em outras partes do mundo. E ver isso, eu sinto muito chocado. E, como você disse, esses hashtags em particular... Uma pessoa, por exemplo, e disse que retweet ou republicar, que eu concordo com isso, uma coisa, para o governo demandar e pedir que Twitter revela informação pessoal sobre as pessoas, é incrível a mim. Que tipo de pessoa? Porque claro, é contra a lei, é contra a Constituição, é contra nossos direitos humanos, mas também uma coisa está errada em sua mente. Se você acha, uma pessoa disse algo que você não concorda com ele, tudo bem. Você não precisa não precisa de escutar, como se diz? Não precisa, pode ignorar, pode debater, mas para decidir que vai calar essa pessoa, sim, alguma coisa errada em sua mentalidade, uma coisa doente na mente, eu acho, porque só há outras respostas, não precisa de calar as pessoas. Porque eu estava aqui, eu gostei da música MPB, né? A música popular brasileira. Eles cantavam contra esse tipo de censura. Era parte da tradição da esquerda. E eu sinto muito triste, muito raiva com a esquerda para participar nesse tipo de censura. Augusto. Michael, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelas revelações, só ajudam o país. Eu pergunto o seguinte, em que época isso começou e eu pergunto se continua a haver esse tipo de absurdo, né? Esse tipo de pressão feita pelo TSE. Continua? Aqui? Eu acho que sim, mas nossos documentos terminam no período antes de Elon Musk comprou Twitter. Ele chegou a Twitter em novembro de 2022, né? Então, mas deve ser continuando. Isso é incrível. Eu estava com outros... eu conheci hoje um político, um jornalista, que está num processo de censura, né? De perseguição. Eu quase não acredito, né? Eu sei que a Ana Paula também, numa perseguição. Eu quase não entendo essa coisa que era possível no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, faz 30 anos, era muito orgulho sobre a Constituição. A Constituição era muito progressista, era muito liberal. Mas não é. É óbvio agora que a Constituição brasileira tem problemas muito sérios e não deve ser tão fácil calar outras pessoas. Não deve ser tão fácil perseguir criminalmente
jornalistas ou executivas de companhias de mídia social. Michael, Carlos Medeiros aqui no chat perguntando se você não teme, não tem medo de retaliação. Eu sinto um pouco medo, mas a verdade é que tem pessoas que são mais bravas que eu. Então, só esta semana, nós temos visto que em Scotland, como se diz Scotland? Escócia, existe uma nova lei contra ódio, disse, em Escócia. Mas existe resistência. Era uma protesta contra a manifestação contra essa lei totalitária em Escócia, e o autor, J.K. Rowling, o autor de los livros sobre Harry Potter, ela está dizendo que a polícia pode me presar, que ela vai defender os direitos humanos. E com esses exemplos eu sinto menos medo, eu sinto mais corajoso. E também o Elon Musk. O Elon Musk, que tem sua companhia de rockets, que depende do governo dos Estados Unidos, ele está se enfrentando a censura. Então, eu acho é o mínimo que eu posso fazer. Eu sinto um pouco culpável que nós não publicamos os Twitter files anteriormente, mas é importante entender que muitos países, muitos governos, à mesma vez, estão atacando nossas liberdades em todas as partes do mundo, na Europa, na Canadá, Escócia, França, Germany, Alemanha. Então, isso me dá um choque, que parece que os governos estão trabalhando juntos para oprimir nossas liberdades. Silvio. Michael, vou fazer uma pergunta um tanto direta como repórter. Se você não tiver ou não puder dar a informação, não tem problema. Quantos perfis foram monitorados, especialmente no período da eleição? E havia algum tipo de pergunta direcionada? Por exemplo, quais perfis utilizaram esta hashtag num determinado dia? Uma lista? O número exatamente não sei, mas eu sei que eram muitos, não era como dezenas, era milhares, né, de pessoas. Então, porque era uma campanha eleitoral. Então, e uma coisa que também eu queria dizer era que existe um debate sobre se as eleições são justas ou não justas, se era erros ou problemas. Este debate existe nos Estados Unidos. Mas uma coisa mais clara que nunca é que precisa ter liberdade de ter o debate. Se não tem debate, como vamos saber se alguém vai roubar a eleição? Se alguém vai mexer com eleições, ou se um esforço para atacar essas liberdades, precisa de falar, precisa de ter debate. Se alguma coisa acontece contra as eleições e também tem essa repressão e censura, como vamos saber? Como vamos saber se vivemos em uma democracia ou se vivemos em um sistema de ditadura? Bom, nós recebemos aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro o jornalista americano Michael Shellenberger. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, que bom que deu certo. Coincidentemente, você estava aqui justamente nesse dia da revelação aí dos arquivos. Michael, obrigada pela sua participação. Uma boa noite. Muito obrigado a vocês. Obrigado.